Esta semana, numa praia famosa do Nordeste, uma falésia desabou e matou uma família. Esse acidente trágico levantou uma série de questionamentos. As autoridades sabiam dos riscos no local? E como está a fiscalização ao longo da costa brasileira? Eu vou pegar! Hugo estava feliz. Neste vídeo, aparece ao lado do filho Sol e de Estela, que conheceu em Pipa depois de rodar o Brasil numa Kombi com a cachorrinha Brisa. Sempre foi, desde menino, ligado à natureza, a animais. E tinha um coração do tamanho de um maior que ele. A ligação com a natureza inspirou Hugo a uma mudança radical. Largar um emprego numa grande empresa de telecomunicações em São Paulo e cair na estrada. Agora em janeiro que eu estaria aqui em Pipa para conhecer o meu neto, né? Foi um encontro aí de almas gêmeas aí. E aí resolveram a viver junto e nasceu o Sol. Era um menino alegre, sempre sorrindo, como o Hugo, né? Como o Hugo. Atualmente, ele trabalhava como gerente num motel em Pipa. E Estela, que era psicóloga, cuidava de Sol. A filosofia de vida deles era essa, né? A natureza, o mar, as plantas, sentir a areia, sentir o vento. Terça-feira passada, Hugo, a família e uma cadelinha curtiam a folga na praia quando parte de uma falésia de quase 2 metros de altura despencou sobre eles. Essa é uma das áreas mais movimentadas da praia de Pipa. Além do mar ser mais calmo, ideal para banhos, daqui saem os passeios de lancha. Na hora do acidente, por volta do meio-dia, tinha muita gente na praia. O sol estava forte e o casal se aproximou da falésia procurando uma sombra para se proteger do sol e proteger o bebê de apenas 7 meses de idade. Algumas pessoas chegaram perto, avisaram sobre o risco de desabamento e o casal se afastou um pouco, ficou mais ou menos no meio dessa faixa de areia. Foi quando a estrutura desabou e atingiu em cheio os 3. Os nativos daqui que estavam tudo perto, correu, foi lá, começou a cavar. Isamar é enfermeira. Conta que percebeu que o bebê ainda respirava e tentou reanimá-lo. Fiz aquela contenção e fiz a manobra de respiração boca a boca nele. Pelo menos 8 vezes. Eu insuflei ar para dentro dos pulmões dele, mas infelizmente a médica falou que não tinha mais jeito. As falésias de Pipa chegam a receber mais de 7 mil turistas por dia na alta estação. Estas formas de relevo desenhadas pela ação do mar podem ser encontradas em parte do litoral do país. No sul, os rochedos de origem vulcânica se mostram mais resistentes, mas com níveis de instabilidade que precisam de cuidados. No Nordeste, os paredões sofrem mais com o impacto das marés e das ondas. E, portanto, os deslizamentos são mais frequentes. As ondas quebram e vão removendo esse material, vão retirando esse material da base. E quando elas escavam, e criam essas espécies de cavernas, de cavidades, isso daí desestabiliza a frente da falésia, a área da parede da falésia, porque tira a sustentação. Os moradores da região dizem que alertam os turistas sobre os riscos. A gente sempre avisa o pessoal, pede para se distanciar da barreira para caso de acidente. A Prefeitura de Tibau do Sul alega que havia colocado placas avisando para o perigo das falésias, mas que elas foram levadas pela maré. O município se preocupou, colocou as placas indicando as áreas de risco e os nossos fiscais que ficam na praia fiscalizando orientou a vítima que retirasse daquele local, que era um local perigoso, mas infelizmente não aconteceu. Nunca vi placa nenhuma. Apenas a gente mesmo que trabalha aqui, quando viu o pessoal próximo às falésias, a gente que ia lá pedir para o pessoal se afastar. Este jornalista ficou chocado quando soube do acidente, porque lembrou que também chegou a fugir do sol à sombra das falésias de Pipa este ano. Não vi nenhuma placa alertando sobre os perigos de deslizamento. Se não fosse o pescador avisar, a gente teria permanecido ali igual outras pessoas permaneceram. Andando pela faixa de areia da praia, dá para perceber como o processo de erosão atinge a estrutura da falésia. Na parte de baixo, a força da maré vai abrindo cavidades como essa. Já no topo do paredão,
São várias rachaduras e blocos que ameaçam cair. As ações da natureza, como o vento e a chuva, são potencializadas pelas construções humanas nas bordas das falésias. São ocupações de risco e é risco para quem está lá em cima, é risco para quem está aqui embaixo. E essas ocupações, elas potencializam, aceleram o processo de erosão, né, e queda de blocos aí nessas falésias. Depois do acidente, a prefeitura decretou situação de emergência em Pipa. 10 lojas e restaurantes que ficam no topo das falésias foram interditados pela Defesa Civil. Para o Ministério Público Federal, que abriu 18 inquéritos para apurar denúncias nessas áreas ambientais, a tragédia estava anunciada. Os estudos apontam para essa fragilidade. Inclusive, em outros locais, na praia de Pipa, no município de Baldo do Sul, já foi identificado um risco R4, né, que é o maior risco dentro da escala. Em outras áreas, onde a atuação do Ministério Público Federal já se desenvolveu. A legislação que protege o meio ambiente e impede que seja construído em bordas de falésia numa distância inferior a 100 metros. Pela Lei Federal de 2004, até a rua principal de Pipa e o cemitério da cidade, que fica na borda das falésias, estariam irregulares. O problema é que as construções são mais antigas que a lei. Essas construções mais antigas, elas já são alvo de estudos que reconheçam se há segurança ou estabilidade na sua permanência. Esses estudos estão sendo finalizados e, a partir deles, o Ministério Público irá definir que medidas serão adotadas. Se existir segurança para que esses estabelecimentos permaneçam, o Ministério Público irá exigir medidas de compensação ambiental para que esses estabelecimentos possam ficar funcionando. O poder público não cuida da população, essas barreiras já vinham caindo há dias. Uma família morre por conta de uma barreira. Eu quero justiça, sim, para que outras famílias não passem o que eu estou passando. A gente pode constatar que a natureza, ela cobra sua conta, que décadas de uma expansão urbana desordenada e com desrespeito à legislação ambiental acarreta não só um prejuízo ao meio ambiente, mas um prejuízo como consequência à vida e à integridade física das pessoas. A cara dele.